8 de março, Dia Internacional da Mulher. Hoje celebramos todas as mulheres que desafiam expectativas e moldam o mundo à sua maneira. Feliz Dia da Mulher! Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre o reajuste na contribuição do MEI. O professor Edmundo Medeiros trazendo muitas informações aos contribuintes. O advogado tributarista Mário Franco comentando sobre a reforma do imposto de renda. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe a doutora Gabriela Conca, advogada tributarista e mestra em Direito. Fique conosco. Hoje vamos falar sobre um desafio comum às pequenas indústrias. A exclusão do Simples Nacional, que nem sempre decorre de um faturamento anual que excede R$ 4.800.000, e sim por motivos que poderiam ser evitados, como pendências tributárias ou descumprimento de obrigações formais. Essa exclusão obriga a empresa a migrar quase sempre para o segundo regime tributário menos complexo, que é o regime do lucro presumido, trazendo consigo desafios significativos. Um dos primeiros impactos é o aumento da carga tributária relativa ao IRPJ e à contribuição social sobre o lucro líquido. No lucro presumido, o IRPJ é calculado presumindo um lucro de 8% da receita bruta, tributado à alíquota de 15%, com um adicional de 10% sobre valores superiores a R$ 20.000 mensais. Já a CSLL presume um lucro ainda maior, de 12%, tributado à alíquota fixa de 9%. Outro ponto importante refere-se ao recolhimento do PIS e da COFINS. No lucro presumido, essas contribuições são pagas separadamente com alíquota conjunta de 3,65% sobre o faturamento bruto. O impacto também é significativo sobre os custos com folha salarial. A contribuição ao INSS deixa de ser simplificada e passa a incidir com alíquota de 20% sobre a folha salarial, acrescida das contribuições destinadas ao Sistema S, como Senai, SESI e SEBRAE, com alíquotas que chegam a 5,8%. Na indústria, outros dois tributos exigem atenção, como o IPI, que passa a ser recolhido individualmente com alíquotas específicas para cada produto fabricado, e o ICMS, com alíquota padrão de 18% nas operações internas em São Paulo. Já nas operações interestaduais, as alíquotas podem variar entre 4%, 7% e 12%, dependendo do estado destinatário das mercadorias, além do próprio diferencial de alíquota, o DIFAL. Diante desse cenário desafiador, recomendo que sejam adotadas medidas corretivas durante todo o ano de 2025, preparando a empresa para solicitar novamente seu enquadramento no Simples Nacional em 2026. Inicialmente, é essencial identificar as causas da exclusão, sejam elas relacionadas a pendências fiscais ou falhas no cumprimento das obrigações formais. Se existem débitos fiscais, é fundamental regularizá-los durante 2025, por meio dos programas de parcelamento oferecidos pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional. O portal Regularize pode oferecer condições especiais, tal como a redução de multas e juros e maiores prazos. Caso a exclusão tenha ocorrido devido a atrasos ou erros nas declarações fiscais, é essencial corrigir imediatamente essas informações perante o fisco e implementar rotinas internas que assegurem o cumprimento constante dessas obrigações. Ao seguir esses passos, sua empresa estará pronta para retornar ao Simples Nacional já em 2026, recuperando benefícios essenciais para a redução da carga tributária e simplificação fiscal. Conte sempre com o suporte de profissionais especializados para garantir segurança e eficiência na sua gestão tributária, e até o nosso próximo encontro.
Já falamos bastante aqui sobre a recente reforma tributária dos tributos sobre o consumo, na criação do denominado IVA dual, um IVA duplo, Imposto sobre Valor Agregado duplo, um para a União e outro para os estados e municípios. Esses são tributos que a gente paga no dia a dia nas compras que estamos fazendo, nos serviços que pagamos. Muitas vezes não sabemos qual é a carga em cima dos preços, não sabemos quanto é o produto e quanto são esses tributos. Mas isso vai mudar um pouquinho com essa reforma. Agora, o governo quer uma outra mini-reforma, essa no imposto de renda, que é um imposto que a gente sente mesmo. Sente nas retenções de salário, sente agora na hora da declaração do imposto de renda, aquele que a gente tira o dinheiro do bolso para realmente pagar só o imposto, na verdade. O governo quer isentar todos aqueles que ganham até R$5.000 desse imposto de renda, mas isso vai causar 36 bilhões de despesa. Ele precisa ir buscar uma receita no outro lado. E onde que ele vai buscar? Ele vai buscar no imposto de renda daqueles que são mais abastados e que têm mais condições de pagar. Um deles são os sócios de empresas que recebem dividendos. Todos nós sabemos que existe capital e trabalho. O trabalho é a mão de obra tributada. O capital ele é remunerado pelos dividendos, pelo investimento que ele faz nas empresas. Isso deveria ter um equilíbrio de tributação. Hoje em dia, há quem diga que essa tributação no trabalho é maior do que a tributação no dividendos, já que o Brasil, o dividendos, não é tributado na distribuição, ele é tributado dentro da empresa tão somente. Essa discussão vai ser alterada agora, com um projeto que vai ser enviado pelo governo ao Congresso Nacional. Vão criar um mecanismo de tributar parte na empresa e parte no dividendos, ou um mecanismo para que, se o dinheiro for reinvestido, não tributar os dividendos, né? Hoje em dia, quando se recebe lucro de uma empresa, quando se recebe valores na Bolsa, não há tributação alguma, mas isso vai mudar daqui a pouquinho. Falando sobre o MEI, microempreendedor individual, algumas questões têm sido levantadas e alguns colocaram que teria havido um aumento na alíquota do valor da contribuição. Na verdade, a alíquota continua inalterada, mas o desencaixe efetivo do microempreendedor individual aumentou como tem aumentado ano a ano. Aqui é importante destacar que desde 2018 o limite de faturamento para enquadramento no MEI continua o mesmo, em R$ 81 mil. Todavia, o valor do desencaixe que se paga nas contribuições mensais já subiu em torno de 65%. Significa que, embora o MEI não possa faturar mais, mensalmente o desencaixe tem sido maior. E isso faz com que muitas vezes alguns acabam voltando à informalidade. Esse dado foi visto inclusive em 2024, quando foi-se apurado que houve um aumento de 12% no número de informais. Ainda assim, nós temos, se somarmos o número de optantes pelo MEI com aqueles que trabalham por conta própria, ainda que na informalidade, é fato que o Brasil tem ainda mais pessoas trabalhando por conta própria, informais ou mesmo formais dentro do MEI, do que efetivos trabalhadores com carteira assinada. Portanto, é muito importante que os governos, em todos os âmbitos, prestem muita atenção nesse trabalhador, no microempreendedor individual, que também pode ter um empregado, ainda que haja projetos que poderiam autorizar até a contratação de 2, e que ele realmente é um contribuinte, vem gerando movimento de economia. Mas é fundamental simplificar a sua atividade, rever o limite de faturamento para que continue aumentando o número desses empreendedores individuais e que eles se mantenham na formalidade, evitando que muitos acabam recaindo na informalidade, num trabalho informal, que não dá segurança a esse mesmo trabalhador e tampouco uma segurança aos órgãos públicos que deixam de arrecadar as contribuições. Há projetos de lei fazendo a adequação dos limites de faturamento. Portanto, é fundamental que se mantenha o MEI dentro de questões formais, mas dentro de questões razoáveis. Desde 2018, sem revisão do seu limite, mas com aumento do valor da contribuição em 65%,
é bem provável que nós vamos continuar levando esses empreendedores, ou alguns deles, à informalidade. O Simples vai ficar de olho, tem trabalhado arduamente para que haja essa adequação dos limites de faturamento e da atividade formal. Entrevista da semana. A nossa convidada é a doutora Gabriela Conca, advogada tributarista e mestre em Direito. É um prazer tê-la conosco. O prazer é meu. A sua especialidade é tributário. Nos fale um pouquinho do início e as consequências agora da reforma tributária, para depois a gente entrar na discussão internacional, que nós já vamos chegar lá, por favor. Claro, vamos lá. Acho que o foco aqui é um pouco relacionado à economia digital, Sim. né? Então eu vou focar bastante nesse tópico. A reforma, enfim, já faz aí décadas que a gente discute, né, a necessidade de mudança do nosso sistema, da reforma tributária do consumo. Finalmente tivemos a aprovação da emenda constitucional e agora do projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária do consumo. Sob o aspecto das empresas de tecnologia, acho que era um ponto até bastante importante para o setor, né, porque a gente tem hoje muitas disputas decorrentes da dificuldade de qualificação jurídica das operações. Até então, especialmente em termos de ISS, ICMS, a gente precisa qualificar a operação para ver em que caixinha que ela vai se encontrar, se ela é uma venda de mercadoria ou se ela é efetivamente uma prestação de serviços. E especialmente com a tecnologia, com a evolução, né, a economia digital avançou, hoje em dia já é digitalizada, ficou muito difícil de enquadrar numa caixinha específica, né? E muitas vezes o que a gente entrega efetivamente para o cliente é um produto, é uma utilidade, que não mais é uma coisa ou outra. Pode parecer uma coisa pequena, mas isso gerou ao longo dessas últimas décadas uma série de discussões que ficaram no Supremo décadas para serem analisadas e com contingências multibilionárias para o setor. Então, a reforma tributária, nesse aspecto, ela vem num momento muito bom para acabar com essas disputas, especialmente essas guerras fiscais, seja entre estados e estados, entre municípios e municípios, estados e municípios, porque ela equaliza a tributação. Como a reforma aprovou tributos que incidem sobre bens e serviços, não importa mais como que eu vou qualificar a operação, porque incide sobre tudo. Sim. Né? Especialmente porque a gente tem uma definição residual agora do que é serviço. Serviço é tudo que eu não qualificar ali como operações com bens. Então, não tem nada que saia ali a tributação. Isso dá, de alguma maneira, uma segurança jurídica para o setor que tem aí muitos anos de discussão. Então, foi benéfico para... Ela foi benéfica. Tá. Foi. Teve aumento de carga tributária ou não? Vai ter para alguns setores, sim, e para outros não. Né? A gente tem que... A reforma tributária ela foi aprovada para manter a carga atual. Sim. Mas como a gente já tem um descompasso hoje, a gente vai ter que igualar, então de fato vai ter alguns setores que terão aumento e outros redução. Mas de alguma maneira alguns setores essenciais que até então eram super tributados, como por exemplo o telecom, vai ter uma diminuição. Só de ICMS a gente tinha até pouco alíquotas que iam até 28%, só de ICMS. Então imagina que um serviço básico, essencial, como é telecomunicações, sim, só de ICMS tinha uma alíquota altíssima. Então a gente vai ter sim, mas é importante que a gente entenda que esse aumento ele vai ser, para quem está no meio da cadeia, neutro. Né? Porque num sistema em que a gente sim, não cumulativo efetivamente, ele vai ser passado até o consumidor. Bem, agora vamos falar um pouquinho de uma discussão que está se tendo a nível mundial de tributar no mínimo 15% as empresas. Como é que isso impacta, se é que impacta o seu segmento de especialização tributária? Claro, sim impacta.
Na verdade, a gente, inclusive, vê bastante movimentação do setor, né, discutindo esse assunto. Essas regras de tributação mínima global são regras que já foram propostas pela comunidade internacional. A OCDE, desde 2015, vem discutindo regras para trazer uma tributação mais justa, diminuir a erosão da base tributável. E fazer com que as empresas elas diminuam esse ímpeto de se estabelecer em jurisdições que tenham uma menor tributação, né? Então, para evitar essa diluição da base, a OCDE propõe ali, com um certo apoio da comunidade internacional, que tenha uma tributação mínima global de 15%, ou seja, uma alíquota efetiva mínima de 15% para esses conglomerados multinacionais que podem ali né, se locomover ali entre as jurisdições. Sim. E isso, de fato, afeta bastante a economia digital, não só a economia digital, mas é uma regra que se aplica a todos os setores de maneira indistinta, mas justamente porque essas empresas, além do porte, né, elas estão, de fato, presentes em muitas jurisdições. E esse é o grande negócio da economia digital, né, de você poder prestar serviços de forma remota, né, e você está presente no mundo inteiro sem necessariamente ter um estabelecimento ali permanente naquela jurisdição. O Brasil adotou recentemente essa regra, né? A gente está ainda numa fase de transição, tem muito a ser debatido com relação ao assunto e dificuldades de implementação e questionamentos, mas eu acho que até uma tentativa do Brasil de buscar ali, né, um ingresso na OCDE, dar força para o seu pleito, né, de se equiparar ali aos patamares internacionais. Sim. E isso de fato vai impactar o setor. O setor você precisa ter uma análise muito bem feita em todas as jurisdições, né, em que você está presente. Agora, o Brasil tem uma regra que você precisa ter um ponto ou um escritório ou alguma operação no país para você poder operar legalmente aqui dentro. Estou correto ou não? Se você for oferecer serviços localmente, sim, você vai ter provavelmente uma subsidiária aqui. Sim. Mas o que acontece com essas empresas é que você consegue, com alguma facilidade, dependendo da natureza ali da atividade, comprar de fora. Então, se você, sim, tem um cartão de crédito internacional e você quer adquirir um software, você consegue fazer isso direto da empresa lá fora. Né? Mas o Brasil é uma particularidade, porque a gente consegue aqui tributar na renda, a gente tem a tributação da importação muito bem delimitada e até um ponto interessante que o senhor mencionou, porque a gente teve uma série de iniciativas ao longo desses anos, né, de projetos de lei, criação de CID digital, de tributos sobre serviços digitais, coisas do tipo, dizendo que essas big techs não pagavam tributos no Brasil, né? Até algumas acabaram até divulgando o valor que eles pagavam de tributos, sim, no Brasil. E justamente com esse, né, boom, elas falaram assim, gente, mas calma, porque o nosso sistema tributário tem algumas regras que já absorvem essa tributação. Né? Mesmo que você não tenha necessariamente uma pessoa jurídica aqui para prestar esse serviço, porque aí se você tiver, ela é tributada como qualquer outra. Se você não tiver, quando você importa esse serviço, você recolhe os tributos na importação. Né? As remessas que você faz para fora estão sujeitas à retenção de imposto de renda. E aí é uma questão mais de se o governo está habilitado para, de fato, fiscalizar essas operações, o que é, de alguma maneira, difícil, sim, porque aí elas são mais pulverizadas, né? Tem muitos consumidores, são operações de menor valor. Então, essa talvez seja a discussão, né? É uma questão mais de fiscalização do que inexistência de lei que imponha a tributação. Né? A gente já tem uma tributação super pesada. Uhum. Né? Então, acho que é um ponto até interessante para a gente pensar quando o governo ele vem com novas formas de tributação ou novos tributos. Puxa vida, a gente já não tem. Porque a criação de tributos que existe de maneira geral, né, como eu até havia mencionado, o Digital Service Tax, que foi criado pela comunidade internacional para fazer frente à tributação dessas big techs, será que faz sentido implementar no Brasil? A gente tem que tomar muito cuidado com essa implementação desses tributos internacionais, dessas regras internacionais, porque a gente tem uma particularidade, a gente tem uma realidade própria e já tem alguns mecanismos para tributar essas empresas. Vamos complicar um pouquinho. Hoje você tem países que tributam as big techs, hoje você tem
países que estão discutindo, e eu não estou aqui defendendo posição tributa, não tributa, mas a pergunta é assim, isso se baseia na OCDE e se baseia nas organizações multilaterais. O presidente Trump está saindo de todas as organizações internacionais, pelo menos é o que está anunciando. As Big Techs fazem parte do governo americano. Essas estruturas mundiais tendem a que cenário nos próximos 2 minutos e meio, por favor? Vamos lá. É difícil a gente cravar para onde caminharemos, né? Sim. Mas, de fato, tem uma reação do governo americano com relação a essas medidas de tributação das Big Techs. A gente já viu no passado algumas retaliações, né, quando alguns países criaram esses Digital Service Tax que eu mencionei. E agora, até o próprio governo Trump mencionou que ele é contra essa adoção dessas regras do Pilar 2, né, que é essa tributação mínima global. E que isso vai poder resultar em aumento de tarifas, né, alguns entraves ali políticos. Então, isso a gente não sabe exatamente para onde vai caminhar, mas existe um receio de que com essa potência se manifestando possivelmente contra, que talvez outras jurisdições que estavam no caminho de implementar essas regras deem um passo para trás e para tentar evitar ali algum conflito, né? Existe esse receio também. Então fica assim difícil cravar, mas eu acho que talvez os países ponderem um pouco e pensem com um pouco mais de calma nessa implementação e como vai ser feito, porque de fato ninguém quer ter uma potência dessa criando entraves ali à sua atuação. Né? Você tem uma polarização hoje, China, Estados Unidos. A experiência tem demonstrado aquilo que os Estados Unidos tributa, a China tributa igual. Essa confrontação é ruim para o mundo inteiro. Ninguém defende a polarização ou a confrontação. Mas, na sua avaliação, essas medidas afetam diretamente as Big Techs ou não? Eu acho que afetam, especialmente porque se você quer mostrar, se uma jurisdição ela quer mostrar, quer fazer frente a isso, e olha, estou pleiteando, inclusive, me equiparar aos padrões internacionais, e eu vou levar em frente essa tributação, de fato vai afetar, né? Porque se a empresa está presente naquele país, e é evidente que as empresas não vão simplesmente da noite para o dia sair daquelas jurisdições, não, né? Claro. Os mercados são relevantes. Ampliar negócio, exatamente, não é perder os mercados são relevantes, então elas estão suscetíveis sim a essa tributação. Gabriela Conca, nós chegamos ao final do nosso tempo, agradecemos muito aos esclarecimentos, ao conhecimento acumulado e transmitido, desejando a paz e a harmonia no mundo. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Hoje celebramos todas as mulheres que desafiam expectativas e moldam o mundo à sua maneira. Feliz Dia da Mulher!